Fala pessoal, a placa está pronta. Essa versão que vai ser fabricada, eu não vi a necessidade de ter a fonte de alimentação. Ela já está pronta. Conforme vocês estão vendo, teve algumas modificações. Esse terceiro operacional aqui é um booster que vai ser incrementado na versão nova da placa, só que vai desabilitado nessa versão. Esse booster aí é para quem tem mais de um amplificador e quer fazer uma distribuição equivalente nos 3 amplificadores, tá gente? Então esse operacional ele é um booster que garante um nível mais alto sem sobrecarregar os outros 2 pré-amplificadores, tá gente? Então isso aí é uma inovação que eu estou fazendo. Isso aí melhorou bastante a distorção harmônica, melhorou a qualidade do áudio para pessoas que vão utilizar esse pré-amplificador para distribuição de áudio, tá gente? Ou seja, mais de um amplificador. Já fiz os testes e dá para você alimentar com ele, na saída desse pré aí, até 5 amplificadores, gente. Dá para fazer até 5 com impedância de 47K, de 22 a 47K, que é uma impedância trivial aí nos amplificadores, ok? Então tá, a placa já está pronta. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como vai ser fabricada essa placa, o passo a passo, quais os componentes que eu vou utilizar. Estou falando de tinta, placa de fibra de vidro. Vou mostrar para vocês a máscara de solda, a parte do silk dos componentes, ok? Vou fazer o negativo dessa placa, mostrar para vocês, e vou fabricar 2 unidades de protótipo para testar antes de enviar para a fábrica, ok gente? Então vai ser um tutorial muito bom em relação a feituras de placa. Eu espero que vocês gostem. Esse vai ser mais um vídeo que, para tirar dúvidas em relação a feituras de placa, eu vou fazer pausadamente de como vai ser feito. Vou explicar o detalhe e os processos envolvidos, desde a aplicação da tinta na superfície da placa de fibra de vidro, até ir para o forno para fazer o aquecimento e secagem, aplicação da máscara do circuito impresso, né, que vai ser a parte de revelação fotográfica, depois a parte de implementação, furação, montagem, passo a passo para tornar a placa mais profissional possível, tá gente? Lembrando que essa placa é artesanal. Eu não faço minhas placas dessa forma para vender em quantidade, a não ser que seja uma pequena quantidade, porque dá muito trabalho. A placa fica perfeita, vou mostrar para vocês aqui agora. Essa aqui é uma placa protótipo. Deixa eu dar um foco. Essa placa, gente, ela tem uma qualidade muito boa em relação ao impresso dela. Então você não tem perda nenhuma em relação à qualidade dessa placa. Essa versão eu não coloquei a máscara de solda, porque é para teste. Eu preciso às vezes tirar e colocar componentes, fazer muitas modificações. Essa não é a placa que vai ficar como original, ela só foi um teste, ok? Então é por isso que sempre é bom você
estudar a placa ela pronta, que aí você tira todos os erros da placa, posicionamento de componentes, se ficou apertado, se ficou folgado, se está tendo problema de ruído. O que mais me preocupa, gente, não é a estética da placa, tá? O que me preocupa é a parte de qualidade do circuito, ou seja, ele está funcionando muito bem, obrigado, nesse tipo de arrumação de componentes, ok? Esse programa aqui, ó, ele tem o roteador, mas eu não utilizo. Aproveitar para mostrar para vocês, chegou as placas do Axis. Essas são as placas definitivas do Axis, ok? Tanto a versão de 200 watts e 300 watts. Eu sei que ele vai mais, só que eu limitei com a fonte justamente para você ter aquela qualidade do áudio. É uma placa de face dupla, muito bem feita, ok? Estava testando os componentes, se tá rodando corretamente, colocando aqui os resistores de potência de 5 watts e vendo se tá tudo ok. Então tá aí, gente, a nova placa do Axis chegou depois de muita luta. Foram feitas 6 versões de placa até chegar a esse nível aqui. É evidente que cada versão a gente vai aprimorando os conhecimentos. É sempre bom você ter uma aprendizagem contínua, principalmente as pessoas que querem enveredar pelo lado de projeto. Você precisa entender como funciona os componentes na prática, ok? Então, essa aqui é a prova de componente, ela já passou. Já fiz os testes elétricos, também passou. E agora eu vou para a montagem das unidades das pessoas que já adquiriram e fazer a entrega dela. Lembrando que os transistores são 3 pares para a versão de 300 e são 2 pares para a versão de 200 watts. Lembrando que essa placa ela é exclusiva da PWT a partir do Axis, ok? É uma placa que tem um nível de dificuldade de montagem, porque tem componentes que tem que ser inseridos primeiro do que alguns outros, porque se você colocar os componentes de forma aleatória, você vai ter um problema na soldagem dos componentes. Eu falo porque é uma placa que tem algumas pegadinhas para evitar a cópia, né? Que eu tenho que furar determinado componente onde ele não vai aproveitar o furo metalizado. Então vem de fábrica todo o furo metalizado, mas chega aqui eu tenho que desfazer em alguns pontos do circuito que se torna imperceptível aí, para evitar a cópia da placa. Mas esses pontos não são divulgados, é uma forma que eu achei de proteger o circuito. Se bem que o nível de complexibilidade desse amplificador é muito grande e ele é caro para você montá-lo. Ele não é um amplificador barato. Tem que ter muito cuidado com os componentes que a gente insere aqui na placa, principalmente no calor, né? Que pode modificar o valor do componente. Mas aí a placa está pronta, gente. Está aí a placa do Axis. Detalhe, placa toda preta, que também dificulta, né? Não é impossível, eu sei que não é impossível, mas é um trabalho um tanto quanto exaustivo, tá? Quem quiser. E também não tem um valor agregado tão alto que compense você tirar uma cópia da placa. É melhor você comprar a placa, o circuito montado, né, e ter em sua casa. E aquelas pessoas que já adquiriram, compraram com preço antigo,
o preço de lançamento do Axis vai ser outro. Teve aumento de componentes, teve aí preços reajustados. A tendência é que essa placa seja exclusiva para os nossos gabinetes que vão começar a ser feitos. Ou seja, vão ter um produto acabado, ou seja, vai estar todos os itens do amplificador inserido nesse produto, dentro do gabinete. Então é isso aí, pessoal. Vamos trabalhar que a gente não pode parar, né? Aqui o mundo roda e a gente tem que acompanhar o giro. Valeu, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, dá aquele like para ajudar o canal. Firme e forte. Tutorial vai ser um tutorial muito legal. Eu vou fazer com toda a paciência possível, porque tem detalhes que é demorado mesmo, tá, gente? Vou tentar passar o máximo possível de informações do nosso circuito impresso, tá? Eu prefiro, gente, trabalhar com fibra de vidro porque ela se torna mais resistente, principalmente quando a gente precisa fazer algumas mudanças de componentes. Se você fizer com um material inferior, ela começa a descolar e você tem um trabalho danado aí, tá, gente? Então, gente, o produto está testado, liberado para uso, a gente tem que fazer protótipo. Protótipo, gente, não pode ser armengue não, tem que ser bem feito para que você se entusiasme até com o produto, para seguir em frente. Quando chega nessa etapa aqui, o produto já está praticamente pronto, só faltam alguns detalhes, né, de arrumação, ver o gabinete, se está encostando o perfil, a parte mecânica em si da placa, ok? Eu tenho um macete que eu uso uma outra placa com a furação, uma placa de fibra mesmo, cobreada, que aí aproveita e faz o aterramento de todos os tripotes aqui, né, todos os potenciômetros. E aí você tem uma qualidade boa na montagem. E modesta parte, esse pré, gente, tá muito bom, viu? Eu fiz algumas medições no QA, coloquei ele em flat, ok? Ou seja, desabilitei o sistema de equalização, né, grave e agudo nesse pré, e estou fazendo alguns estudos ainda na versão do médio, ok? Então esse estudo é necessário para que você possa aprender a fazer a arrumação dos componentes, a evitar ruído térmico, ruído que você pode captar com zumbido da rede elétrica e outros ruídos da rádio, né? Então, todo cuidado é pouco. Eu estou usando esses circuitos integrados porque ele tem uma rejeição muito boa a ruído. Então isso facilita bastante. E no caminhar do projeto a gente vai crescendo, né? Aprendendo. Essa versão mesmo aqui é igual àquela outra que vocês já viram funcionando, porém tem algumas modificações no ganho de entrada. E eu desabilitei a fonte regulada aqui na placa, porque a fonte regulada é um prato cheio para ruído, principalmente capacitores. Então eu vou preferir ter somente a filtragem básica da placa, para garantir, quando a energia chega aqui, tem uma estabilidade. E vai ficar sem os capacitores e a etapa de regulagem. Só vai ficar realmente aí a parte de equalização, de pré-amplificação. Inclusive vai ficar uma placa mais clean, né? Eu acredito que tenha êxito na qualidade e a placa ficou daquela forma que vocês viram aí. Eu ainda vou fazer essa placa para vocês acompanharem a montagem também, ok? Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá aquele like. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui. Se inscrevam se você não for inscrito. Indique para que o canal pegue relevância e a gente possa continuar o nosso trabalho aqui na parte de criar conteúdo para vocês. Então é isso aí, pessoal. Aquele abraço e fica com Deus todo mundo, tá?